Então, começando mais uma aula, seguindo o nosso estudo do Guia dos Perplexos. Hoje, nós estaremos indo para o capítulo 31, da parte 1 do Guia dos Perplexos, que vai falar sobre os limites da inteligência humana. Então, o Ramba ele vai dar uma opinião bastante... como base Aristóteles e a tradição aristotélica da época, das escolas aristotélicas daquele tempo, e reflete muito a opinião que se tinha na Espanha, nessa época medieval, de o que é conhecimento, o que é intelecto. E eu tenho algumas coisas muito interessantes aqui, até para a gente se perguntar o que é conhecimento. A gente sempre fala de conhecimento, mas por trás disso, o que significa conhecimento, o que significa conhecer alguma coisa. Então, começando o capítulo 31, ele fala assim: saibas que há objetos cujas percepções estão na capacidade e na natureza do intelecto humano percebê-las. Porém, na realidade, há seres e coisas que não são percebidas naturalmente, nem mesmo por meio de uma causa, de modo que seus portões da percepção estão trancados. Ou seja, há assuntos que estão inacessíveis aos seres humanos. E na realidade, coisas que o intelecto consegue perceber em um aspecto e não outros. Ou seja, parcialmente. O que eu acredito que seja a maioria das coisas. A gente nunca consegue perceber um objeto por todos os ângulos e toda a natureza possível daquele objeto, mas um certo aspecto do objeto. Eu vejo muito esse conhecimento pelo intelecto sobre um certo olhar. Sempre que nós olhamos e investigamos algo, nós investigamos por algum ângulo, ou tendo alguma intenção, ou aquele objeto, o conhecimento é construído sobre aquele objeto, seguindo uma intenção inicial que nós queríamos dar àquele objeto. Então, se trata aí de um pré-conceito, se torna um conceito, mas ele foi tirado do pré-conceito, ou seja, o julgamento sobre aquilo já estava praticamente estabelecido. Então, muitas vezes nós estudamos algo para confirmar coisas que nós queremos que sejam confirmadas. Então, além de existir um certo ângulo sobre o conhecimento do objeto, ainda existe um certo julgamento do nosso lado e uma certa intenção de estabelecer algo que favoreça uma ideia que nós queremos ter daquele objeto. E não que seja uma investigação totalmente sem intenções, sem segundas intenções. Mas sempre, na maioria das vezes, nós queremos estabelecer uma confirmação para aquilo que nós já acreditamos. Então, esse é uma crítica ao conhecimento, uma crítica a esse intelecto sobre algum objeto. E acredito que em quase todas as situações seja por esse modo, seja analisado e visto por um certo ângulo, e não na natureza em si do objeto. Apenas por poder perceber, não necessariamente conseguirá perceber alguma dessas coisas, assim como existem percepções que os sentidos podem perceber, porém não a qualquer distância. Assim, também nas outras faculdades corporais. Por exemplo, uma pessoa possui a força para carregar 2 canteirim,
Aí fala que aqui canteirinha é um peso mais ou menos de 45 quilos, mas não 10. A diferença entre os indivíduos da espécie humana, nessas percepções dos sentidos e das demais faculdades corporais, é um dado claro e conhecido por todas as pessoas. Porém, existe um limite para esta diferença, e ela não se estende a qualquer distância e medida. Ou seja, para o Rambam existe uma abertura de conhecimento e existem nas pessoas certas limitações e certos graus que elas conseguem atingir ou não. E esses graus ele tem vamos dizer assim, uma linha mínima e uma linha máxima. E o que está fora disso é o que não cabe no intelecto humano. Então ele vai dizer que as pessoas mais perfeitas elas vão estar ali no topo, ou seja, elas vão conseguir perceber coisas, analisar coisas que a maioria do povo comum não vai. Então, mesmo assim, mesmo o mais sábio e o mais ignorante, eles ainda estão dentro de um leque, dentro, vamos dizer assim, de um horizonte de conhecimento. Esse horizonte de conhecimento, ele é o conhecimento humano sobre algo. Então, pode ser o mais elevado, mas ele tem um certo aspecto. Ele vai até uma certa posição, que seriam as pessoas, os sábios, aqueles que conseguem, que têm uma capacidade intelectual muito grande, cientistas e tal, que conseguem ter essa capacidade intelectual, mas atua dentro desse leque humano. E mesmo as pessoas mais simples, têm menos capacidade intelectual, ela ainda trabalha dentro desse leque do conhecimento. Acontece exatamente assim com as percepções inteligíveis humanas. Os indivíduos da espécie humana diferem a respeito delas, havendo grande diferença entre uns e outros. Isto também é claro e evidente para seres humanos de conhecimento, a tal ponto que uma pessoa compreende um determinado assunto por si mesmo, em seu estudo, e outra pessoa jamais poderá compreender este mesmo assunto, ainda que expliquem a ela de toda forma e com todos os exemplos. Seja quanto for extensa a explicação, sua mente não acessará o assunto de nenhum modo, e pelo contrário, se recusará a compreendê-lo. Porém, esta diferença não é ilimitada. Aí que está falando desse leque do conhecimento. Ao contrário, existe, indubitavelmente, um limite ao intelecto humano onde ele cessa. Existem coisas que a impossibilidade de percebê-las está clara ao ser humano. Ele não sentirá em sua alma o desejo de conhecê-las, pois ele sente que isso é impossível e não há portão pelo qual poderá entrar e chegar àquilo. Assim, por exemplo, não sabemos o número das estrelas dos céus, e se é par ou ímpar. Igualmente, não sabemos o número das espécies animais, minerais, das plantas e outras coisas similares. Então, ele tá tratando aqui do conhecimento. Existem coisas que estão além da possibilidade do ser humano conhecê-las. Aqui ele cita algumas, a quantidade de estrelas no universo, que nós não sabemos, a quantidade de espécies, todas as espécies animais. O que nós, como espécie humana, conseguimos fazer é aproximações. Existem cálculos de quanto pode ser, quantas estrelas podem existir no universo. Existem cálculos. Quantas espécies de animais, as espécies são catalogadas, mas não se tem um número definido de quantas espécies existem em todas as espécies, seja no mar, nas florestas. Então, até para o conhecimento humano, o conhecimento científico, existe uma certa aproximação. Então, por isso que a ciência que trata do conhecimento das coisas, ela trabalha com método, mas ela não é
fixa. Os métodos científicos, eles trabalham com modelos, mas esses modelos mudam com o tempo, conforme novas descobertas. Não é doutrinária. Não é uma doutrina. Então, o ser humano está sempre querendo chegar, por exemplo, na ciência, ao máximo de precisão. Então, se existem aproximações, mas se chega a um certo nível de que ali cessa o quanto o intelecto humano consegue trabalhar sobre aquilo. Isso foi, durante a história humana, várias vezes revisto. Seres humanos da antiguidade achavam que chegavam a um certo ponto. Depois surgiram novas gerações e novos séculos e viram que conseguiam chegar a um outro ponto. Então, nada muito fixo, não existe ainda uma fronteira, vamos dizer assim, bem limitada qual é a fronteira do conhecimento. Então, nós como seres humanos trabalhamos dentro do máximo de precisão possível, só que não se tem uma fronteira delimitada do qual exatamente, ou dentro da ciência, ciências humanas, ciências exatas, qual é exatamente a fronteira do conhecimento. E muito menos o que é o conhecimento, de acordo com todos os teóricos que falam sobre isso. Então, o que se trata aqui, a gente pode falar, existem todas as percepções que nós tiramos da observação da natureza, que nós sentimos, eles vêm dos 5 sentidos. Os 5 sentidos já formam uma certa barreira. Eles são sinais interpretativos dos nossos órgãos sobre o que ele recebe da natureza. Então, nós não sabemos muito bem, com um rigor máximo sobre aquilo, o que exatamente é o real, o que exatamente é natureza. Nós temos interpretações de sinais dos nossos órgãos do que é aquilo. Na verdade, nenhum ser humano ele consegue sair de si e ver o mundo fora dos 5 sentidos. Então, nós não sabemos se o mundo realmente em si é da forma como nós percebemos eles com nossos olhos, com a nossa audição, o nosso tato, olfato. Enfim, nós estamos sobre uma certa perspectiva da natureza humana sobre o mundo. Qual seria o famoso e desconhecido sexto sentido, né, dentro dessa visão aí da filosofia? Cada um tem uma interpretação pessoal. O que é o sexto sentido? O sexto sentido, ele é trabalhado muito pelo Baal HaSulam, dentro da Kabbalah, que ele trata de um certo, que eles chamam de um sentimento espiritual. É algo que, segundo ele, ultrapassaria os 5 sentidos. É como se fosse uma caixa onde ela tem 5 percepções, que são os 5 sentidos, e ela produz um conhecimento, ele produz uma sensação do mundo. O sexto sentido é o sentido que está além dos sentidos do corpo. Seria uma conexão da alma, porque até segundo os filósofos mais antigos, a alma teria uma percepção que está além do corpo. A alma teria um certo sentido que se conecta diretamente com o intelecto ativo. Esse intelecto ativo seria uma ponte entre o metafísico e o ser humano. Então, como a alma humana é metafísica, ela se conecta com conceitos metafísicos que estão acima dos 5 sentidos. Que não pode ser descrito pelo sentido. Não. Por isso que é tão vago. Se torna uma coisa, uma certa ideia que trabalha com uma transcendência. É um tipo de transcendência. Esse modo trata-se na filosofia transcendental. Existe uma diferença entre transcendência e transcendental, mas não cabe falar nessa aula aqui porque é muito específico. Mas eu vou usar de uma forma geral. A forma transcendente ou transcendental, do que a gente está falando aqui, não vai ter muita diferença.
mas se trata de uma visão metafísica. Por exemplo, o que é o ser? Ser é uma questão metafísica. Porque o que é o ser? O indivíduo é isso aqui. O ente, que é o ser sendo, que é o indivíduo, que é o objeto, que é esse livro, eles são entes no mundo. É um ser sendo, é um ser no mundo. Agora o ser, o que é um ser? Então essa busca, ela vai além do simplesmente do trabalho dos 5 sentidos. É algo mais abstrato, algo mais teórico. Então tem, por exemplo, filósofos que não são filósofos religiosos, são filósofos que não trabalham com nenhum tipo de religiosidade, mas eles são filósofos transcendentais. Como Heidegger, por exemplo. Heidegger, ele era ateu, mas é um filósofo transcendental porque ele dedicou toda a sua vida na elaboração da questão do ser, que é uma questão metafísica, é uma questão transcendental. Mas ele queria ver a outra face da metafísica que os filósofos não conseguiram enxergar desde Platão e Aristóteles. Mas é uma questão que ela vai para a teoria do conhecimento, que vai além dos 5 sentidos, além do que é um ente no mundo. Ele vai na questão do ser, o que é ser no mundo. Então vão ter diversas teorias sobre isso, mas é uma questão que a gente trazendo assim para o que a gente está estudando agora, ela seria transcendental aos 5 sentidos. Seria mais na questão da ideia, ou na questão da alma para os filósofos que acreditam em alma. Então seria mais essa ideia do 6º sentido, algo que está transcendente ao homem. É uma ideia que não existe nos filósofos imanentes, por exemplo, que acreditam que essa ideia sublime, tipo a própria ideia de sublime, a ideia que tenta romper com o superior. A questão do sublime é aquilo que tenta ir além do cotidiano, em busca daquele sentimento transcendental, aquele sentimento que muitas vezes não é explicado. Não existem explicações lógicas, ele não trabalha dentro das ciências exatas, ele trabalha fora disso. Então, aí é uma questão da busca do ser, e para os imanentes, isso daí faz parte do próprio corpo humano. O corpo humano ele tem um aspecto que parece ser transcendental, que parece haver uma dualidade, mas segundo eles isso é o próprio corpo. Aí uns vão falar, a alma é uma parte do corpo, é um órgão do corpo, não é separado do corpo. Morre o corpo, morre a alma. É psique. Mas o passo que você usa para fazer o estudo, que dá referência a Abraão olhar para fora de si, olha para os céus e conta as estrelas. E pode contar, ele está falando de Gênesis 15, 5. É isso? Vocês vão ter uma referência desse passuque? Qual passuque? Gênesis 15, 5. Esse que ele está usando? Quando ele fala, pode contá-las, conta as estrelas, e se pode contá-las. Você abrir o termo para poder abrir a discussão, abrir a comentário. Sim, ele diz que não conhecemos, aqui ele está falando do limite do conhecimento, ele falou que é impossível saber quantas estrelas existem no céu. Ele usa o passuque Gênesis, ele usa 15, 5? Não, aqui ele não usa, 15, ele não especifica um passuque, mas ele traz essa ideia do que está além do conhecimento humano, como o caso das estrelas. Que, se não me engano, tem um cálculo que se faz no Talmud de quantas estrelas existiriam no universo. Se chega a um número bastante alto, mas é uma aproximação, não é uma exatidão. Então, da mesma forma, não se tem batido o martelo do que é. O que se tenta, em todos os aspectos do conhecimento, é chegar o mais exato possível. De fato, isso aí tem muita relação com o texto de Gênesis que ele citou mesmo, porque como o próprio Eterno, né, desafiando, tenta encontrar o fim do conhecimento humano. Quando ele fala, conta as estrelas do céu, tu não pode. Ou seja,
tudo que está dentro da matéria ainda está fora do teu alcance. Quando Abraão fala no Passuque, fala assim, olhar para fora desse, olha para o céu e conta as estrelas. E se pode contá-las. Então, geralmente, está usando deve ser usando essa referência, porque é uma questão da nossa limitação do intelecto. Sim. É reflexo sobre esse conhecimento. E, acho que eu passo por Gênesis mesmo, 15:5. Exatamente. Existe uma limitação do conhecimento humano em relação a esses assuntos. Mas continuando aqui o texto, e só para antes de começar o texto finalizar essa ideia, o que eu estava falando? Era da ideia transcendental. A ideia transcendental, ela seria mais ou menos a ideia pura. O demiurgo. O demiurgo, ele é um artesão. Ele é o artesão do universo. Desenha tudo perfeito, você fica tentando copiar o tempo todo. Sim, o demiurgo é aquele que trabalha com a forma primordial, segundo a antiga mitologia que Platão usa no Timeu, que ele usa a ideia do demiurgo. E nós, a todo momento, temos essa tentativa de alcançar, temos uma tentativa de alcançar aquilo que é inalcançável, de alcançar as estrelas, de fazer tudo isso. E é isso que move a nossa evolução. Porque se não fosse essas forças de querer sempre chegar a mais, como é que a ciência se desenvolveria? Como é que hoje nós teríamos cada vez mais uma medicina mais trabalhada? Como é que o ser humano conseguiria chegar ao espaço se não fosse isso? E no final de tudo, o que é mais essencial é que isso é movido pelo desejo humano de receber. É esse desejo, que é a essência do ser humano, que o Criador cria, que é o oposto a ele. Porque no Criador já está tudo completo. Não existe uma necessidade de preenchimento, uma necessidade de busca. O Criador ele está completo. Ele é o desejo de doar. Nós somos a oposição, o desejo de receber. Então nós sempre estamos com uma ausência, uma necessidade. De criar. Então, constantemente, é a nossa natureza. Enquanto existir vida. Exatamente. Se não existisse essa diferença entre desejo de doar e desejo de receber, não existiria criação. Seria tudo criador, nessa perspectiva. Porque o Criador, ele cria algo que é a ausência dele para que haja uma busca. E assim, um aperfeiçoamento, um melhoramento, um trabalho. Se não fosse isso, não existiria trabalho. E a criatura comeria o pão da vergonha, ou seja, não teria mérito. Então, o mérito vem de tudo isso, da nossa busca constante, do nosso vazio, dessa ausência que existe no ser humano, que até atormenta o próprio ser humano. Para isso nós estamos aqui, nós estamos buscando conhecimento. Estamos buscando conhecer, estamos buscando algo que nos preenche. E essa busca constante, ela é falada de diversas perspectivas, umas positivas e outras negativas. Filósofos mais pessimistas vão dizer que nós sempre buscamos o nosso desejo, ele nunca vai ser preenchido, a tal ponto de que é uma ânsia de ter e desejo de possuir. É um pêndulo que sempre nunca cessa. A vida humana é uma constante angústia. Enfim, toda filosofia pessimista que trabalha com a vontade. Aí vai ter as ideias dos não pessimistas que trabalham com a vontade, usando isso como um aperfeiçoamento do ser humano. Então tem essas ideias diversas, mas eu acredito que esse desejo humano, ele é sim o motor primário do nosso desenvolvimento. E apesar de nós vivermos e morrermos sem atingir muita coisa, ainda assim, o que nós intencionamos, o que nós trabalhamos, ele tem o seu efeito. Vai ter continuidade. Sim, ele tem continuidade. Apesar de todo o destino do ser humano ser a morte, o que conta, na minha opinião, é o que a gente faz na vida. É muito fácil também, que o homem que se esforça, não se preocupe. O outro continuará a sua tarefa. Uhum.
Outro vai continuar, não se preocupe, outro vai continuar a sua tarefa. Se você morrer, não se preocupe, outro vai continuar a sua tarefa. A tarefa é maior que o ser. Outro vai continuar a sua tarefa. Exatamente. Então, assim, é tudo uma questão da gente usar bem os conceitos. Porque todos os conceitos podem ser usados para transformar a gente simplesmente numa pessoa pessimista, porque tudo vai dar basicamente Mais cético, né? é uma coisa fundo aí da Terra. positiva e negativa é o quê? Meio que um cético contra a crença. É a forma como nós vamos trabalhar com as coisas. A gente pode trabalhar de uma forma em que seja uma forma negativa de trabalhar ou uma forma positiva de trabalhar. Qual a forma positiva? Buscando evoluir. Buscando evoluir, fazer o que está ao nosso alcance fazer, trabalhar para tentar melhorar esse mundo, fazer a nossa parte, agir conforme a força que nós temos e ver se algo muda nesse mundo. A gente traz frutos e consiga colher os frutos aqui na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa vida. Ou a gente pode trazer isso de forma negativa e simplesmente ver que muitas vezes a natureza é cega e o destino da vida é a morte e não temos nada o que fazer com isso e se contentar com isso e morrer de uma forma deprimente. Aí volta para aquela máxima judaica, né? A alma divina contra a alma animal. Vai se resumir nesse ponto, né? Ou você cede ao animal interior, né? E vai em busca do que é momentâneo, ou se sujeita à consciência divina e vai em busca do eterno. Exatamente. No fim de tudo, é como a gente trabalha com o que a gente tem. Então, como saber trabalhar com o que a gente tem? E a gente não tem nada mais do que todos os outros. Todos temos as mesmas coisas. Exatamente. Então, assim, o trabalho em conjunto, isso é uma das coisas mais legais que eu acho que Baal HaSulam traz na sua interpretação da Kabbalah. Esse vaso universal, esse vaso que é a alma de Adão. Cada partícula, cada fragmento, trabalhar segundo as suas forças, segundo o que ele pode fazer, e com isso, cada um fazendo o seu em prol do outro, transformar isso num, vamos dizer assim, uma super alma, a grande alma de Adão Harishon. Então, uma força maior, uma força comunitária maior do que a força individual. Então, eu acho que isso é transcender as nossas limitações, é trabalhar no conjunto. Então, a partir do momento em que nós sabemos as nossas limitações, as limitações do nosso corpo, as limitações da nossa natureza, e cada um trabalhar dentro do que pode para o outro, isso forma um grande elo e forma uma criatura aí que transcende o individual. E é interessante porque, por mais que a gente tenha todos o mesmo trabalho, o mesmo potencial, não temos todas as mesmas ferramentas. Não, claro que não. Um tem uma ferramenta mais arcaica, o outro tem uma ferramenta melhor. Então, às vezes eu tenho uma ferramenta para um certo tipo de serviço que você não tem e vice-versa. Então, eu da minha ferramenta faço algo por ti, você com a tua ferramenta fez algo por mim, aí fica um trabalho cooperativo. Sim. Então, isso daí é uma coisa tremenda que só o desejo de receber para doar pode alcançar. Só trabalhar com o desejo de receber para doar. Não só o desejo de receber para receber. E nem o desejo de doar completamente, porque o desejo de doar só existe no Criador, de uma forma perfeita. Então é essa combinação, o desejo de receber para doar. É ele que faz o elo de ligação. E o mais perto de doar que a gente tem é o compartilhar, né? Compartilhar, exatamente. Porque na verdade a gente também toma proveito daquilo que doa. Exatamente. Então esse trabalho Independente do nível, é o mais importante. Independente de conhecimento, nível financeiro, cada um colhe. Até o mendigo dá prazer ao que doa a ele, né? Todos. O mendigo, porque você está dando algo para o mendigo. Na verdade, o mendigo ele está te dando algo muito mais valioso. É porque Deus ele está te dando o poder de se sentir É bom. porque Deus, cara, ele criou cada criatura específica com um talento e uma necessidade. Preencher esse mundo. Não adianta.
maior beneficiado não é aquele que recebe a doação, aquele que está fazendo a doação. Esse é o maior beneficiado. Porque ele recebe a oportunidade de uma correção. Isso aí é mais bom, isso é de recompensa. Sim. E isso é o Tikkun. Esse é o Tikkun Olam. Correções pequenas, só que na constância gira uma correção O Tikkun maior. Olam é o que é mesmo? É a correção do mundo, essa correção geral que ele funciona a partir do trabalho individual um para com os outros, que se torna o desejo de receber para doar, que é esse compartilhar. Então, através disso se traz o Tikkun Olam. O Tikkun Olam não é uma pessoa que vai trazer uma correção geral para o universo inteiro, mas um trabalho conjunto entre todas as almas, entre cada um fazendo dentro das suas possibilidades, dentro das suas naturezas, dentro daquilo que ele pode contribuir para com a sua comunidade. Disso, nós podemos ver que a pessoa pode ver que o trabalho dela é pequeno, mas na verdade não. É importante. É importante. Cada trabalho, por menor que seja, ele vai dar um fruto que é o Tikkun Olam, que é a correção geral. É porque tudo, na verdade, é pequeno com grande, é um somatório de tudo. Tem uma música interessante até do Raul Seixas, que ele fala do carpinteiro do universo, né? Que é aquela pessoa que tem aquela mentalidade de estar sempre tentando arrumar o cabelo de alguém, sempre se atentando para o que falta, para os detalhes, procurando algo para que ele possa estar o tempo todo arrumando. Então ele sai em busca de defeitos, mas não para apontar, vai para consertar. Tem algo errado aqui, tem algo ali. E aí você vai, na função do carpinteiro mesmo, manter sempre a estrutura segura. Exatamente. Essa é o que eu falo, que é trabalhar com a nossa natureza de uma forma positiva. Trabalha para o todo, né? Você me lembra aquela discussão também que eu tenho, então, também, por exemplo, quando a gente quer saber qual é a nossa função, qual é a nossa missão no mundo. Tem tudo a ver com o que você está me dizendo aqui. Que é quando a gente descobre a nossa votação, é mais fácil até mesmo para a gente canalizar nosso potencial, nossa força, para poder cumprir nossa missão nesse mundo, antes de partir desse mundo, cumprir nossa missão. Porque a gente fica sem saber, até o final da vida, às vezes, saber qual é realmente a nossa vocação, nossa missão nesse mundo, né? Sim, então, que é a busca de todos. Tudo parte do nosso desejo de receber, que é o que nos separa do Criador, mas é o que nos faz nos aproximar. Nos separa e ao mesmo tempo nos conecta. Exatamente, é uma ferramenta perfeita. Porque é uma ferramenta que, a princípio, é algo que faz a disparidade de forma acontecer, separação, dá o espaço para que a criatura trabalhe e gera carência, né? Gera carência, e que ela trabalhe com a Kavaná e gere o mérito, gere a correção. E isso, ao mesmo tempo que essa separação, existe a ocultação do Criador. Então, o Criador, sendo oculto, abre espaço para o trabalho humano e para a busca de algo, porque se não houver separação, não existe uma intenção de chegar lá. Não existe uma intenção de chegar lá. Imagina, se tudo estivesse dado já. Imagina que nós não tivéssemos que nos mover para algo, mas tudo estivesse aqui. Tudo estivesse dado da forma mais completa possível. Existiria para que se mover? Para que correr? Não existiria esforço, não existiria nada. Não existiria nada disso. Tudo seria dado, não existiria mérito, não existiria o que nos mover. Então, eu só corro atrás daquilo que me falta. Eu só corro atrás daquilo que há uma distância entre mim e esse algo. É o objeto, seja o conhecimento que a gente está falando aqui. O conhecimento é a busca por um objeto que está distante. A busca pelo conhecimento é isso. O conhecimento é um objeto que se encontra distante de nós e nós tentamos alcançar. E tentamos chegar ao mais próximo e o mais exato possível daquilo. Esse é o conhecimento. Conhecer algo é se aproximar do objeto. Mas eu não estou falando aproximação somente física. Como eu estou a uma certa distância desse copo.
Não é isso. O conhecimento, ele é a busca, ele trabalha na separação e na busca por aquele objeto que está distante de mim. Esse objeto pode ser um objeto físico, pode ser uma ideia, pode ser um conceito, pode ser algo mais abstrato. Mesmo assim, existe entre mim e esse objeto, seja ele material ou não, uma distância. Essa distância e o meu ato de querer me aproximar e diminuir essa distância é o conhecimento, é o conhecer o objeto. Só que, segundo a minha interpretação, um objeto só é conhecido por algum ângulo. Não por todos os ângulos ao mesmo tempo. Não consigo contemplar todos os ângulos de um objeto ao mesmo tempo, por todas as situações e todas as mudanças e todas as ocasiões que podem acontecer e todas as variáveis possíveis relacionadas a mim e aquele objeto. Então eu só consigo compreender, ou seja, diminuir a distância entre mim e ele de uma certa perspectiva. E essa perspectiva, aí a gente volta para aquilo que a gente está falando aqui da vontade de saber trabalhar bem, da maneira positiva, os instrumentos que estão nas nossas mãos. Porque eu posso ver com um objeto e intencionar que ele chegue próximo a mim com uma intenção ruim, uma intenção negativa. E a sombra que eu vou fazer sobre aquele objeto é uma sombra negativa. Ou eu posso aproximar esse objeto e criar um conhecimento que eu transformo esse conhecimento num conhecimento positivo. O que é um conhecimento positivo? É um conhecimento que possa ser utilizado no melhoramento das relações, no melhoramento da vida dos outros, no melhoramento do mundo, no melhoramento da nossa relação com a natureza, nossa relação com o nosso próximo. Então, tudo isso é um ângulo, uma visão que nos leva para um conhecimento de algo que faça esse conhecimento servir para alguma coisa. Não um conhecimento que sirva inteiramente ao nosso eu, ao nosso ego, ao nosso indivíduo. Então existe a luz que toca a superfície, que ilumina aquele lado, mas também tem um lado oculto daquilo. Sim. Então o ângulo... Você tem que trabalhar com a luz, né? Sim, o ângulo que nós vamos trabalhar sobre o objeto do conhecimento para nós chegarmos perto, isso significa conhecer, trazer para perto, trazer à luz aquele objeto, é que ele seja usado para algum tipo de melhoramento, algum tipo de bem para os seres humanos e para o mundo. Porque nós podemos conhecer, criar uma percepção de um objeto de uma maneira que seja tão negativa que aquele conhecimento vai trazer destruição para mim e para todos aqueles ao meu redor. Então, o conhecimento ele deve ser usado nessa função. Ele é de um certo ângulo, ele nunca é de todas as variáveis possíveis, mas ele deve ser usado para o melhoramento do mundo. Então, voltando aqui ao texto, deixa eu ver onde a gente parou. Então, continuando. Sobre esses assuntos, há várias opiniões, discordância entre os pensadores e dúvidas causadas pela aspiração de se compreender esses assuntos, ou seja, o desejo a eles, posto que cada um pensa ter encontrado o caminho para conhecer a essência verdadeira do mesmo. Isso é muito interessante. Quando nós descobrimos algo muito sublime, algo que impacta muito a gente acha que a gente descobriu a natureza do conhecimento, a natureza do ser. Então isso aconteceu em toda a história humana. Quantos pensadores buscaram e atingiram um certo conhecimento e pensaram que aquilo era o segredo do universo? Tipo assim, caraca, pararam por ali. Descobriu o segredo do universo. Mas não é isso. Isso é um comportamento que atingiu os cientistas, que atingiu os intelectuais.
Isso é um fragmento interessante que tem sobre isso, os fragmentos de Nietzsche. Que ele é um fragmento muito interessante. Olha o que ele fala. O filósofo, ele olha para todo o universo, todo o cosmos, toda a natureza, girando ao seu redor, ao seu modo de ver e ao seu modo de conhecer o mundo. Ou seja, ele faz de todo o universo, de todo o cosmos, de toda a natureza, como se elas estivessem girando em volta do seu pensamento filosófico, da sua questão, do seu método, como se ele tivesse descoberto a natureza de todas as coisas e todas as coisas começassem a gravitar do ponto do conhecimento do filósofo. Então ele fala, todo filósofo tem a presunção, tem a audácia de ver todo o universo girando ao seu redor do seu ponto filosófico. É aquela professora Ana Helena Lúcia Galvão. Ela é fenomenal. E ela falou uma coisa interessante. Helena Galvão. Ela falou uma coisa interessante. A única diferença do filósofo do religioso é que o religioso, ele se oferece para ser trabalhado. Ele se coloca numa situação em que ele se permite ser trabalhado. O filósofo, ele quer trabalhar. Então é a única diferença, mas o serviço é o mesmo. Um quer ser trabalhado por outro, por algo que vem de fora, e o outro quer trabalhar por algo que vem de dentro. Então é nessa busca aí que religião e filosofia acaba uma que indo de encontro à outra, sem nunca ao mesmo tempo se fundir. Um concorda com o outro. Não, na verdade, eles buscam a mesma coisa, mas um quer ser trabalhado e o outro quer ser o responsável pelo trabalho. Sim. Um quer trabalhar, o outro quer ser trabalhado. Então, ou seja, aquele que se permite ser trabalhado, de verdade, ele acaba sendo objeto também de trabalho do filósofo. Sim. Então, a religião ela tem que ter uma busca pela filosofia, e não a filosofia buscando a religião. Isso é muito interessante, porque o filósofo ele trabalha como instrumentalista. O filósofo ele trabalha exatamente como o Rodrigo falou. Um artesão, né? Como um artesão, como um instrumentalista. Essa é a audácia, vamos dizer assim, que Nietzsche falou dos filósofos, que vem todo o universo girando ao redor do seu ponto filosófico. Então, isso é uma ideia que eu acho assim, uma das mais fenomenais para a gente tratar do conhecimento, de como que essas perspectivas mudam e de como que nós trabalhamos todo o gênero do conhecimento conforme nossos pontos, conforme o nosso eu. E basicamente, vamos dizer assim, de uma forma padrão, o conhecimento ele vai girar ao redor de um ponto. E qual é o nome desse ponto? É o ego, é o eu, é o indivíduo. É por isso que o mundo gira ao nosso redor, conforme a nossa perspectiva. É por isso que Baruch HaSulam diz que dentro do modo de ver do eu, do ego, é como se o mundo, como se as pessoas, como se a natureza, tudo girassem ao redor e funcionassem para a preservação dos planejamentos, da autopreservação dos sonhos do próprio eu. Ou seja, o eu ele trabalha num mecanismo em que ele vê que todo o universo funciona para ele, de que todas as pessoas devem fazer aquilo que beneficia ele, pouco se importando com aquilo que beneficia o outro, porque ele não consegue enxergar além das fronteiras do próprio eu. Ele quer ser visto como o sol, mas se comportar como a lua. O ego, o eu, ele tem fronteiras delimitadas. Essas fronteiras delimitadas, elas fazem um horizonte. Elas delimitam um horizonte do qual ele enxerga o mundo. Então o eu ele só vai enxergar o mundo através do horizonte do eu. Só que, será que existe uma possibilidade de olhar acima ou além do horizonte do eu?
Essa é a ideia de Giordano, né? Giordano Bruno. Isso foi a visão dele, foi justamente isso, né? De romper com os horizontes e entender que atrás daquele horizonte que tu acha que é o tudo, existe um outro horizonte e conforme você vai transcendendo cada horizonte, vão se aumentando as possibilidades. E morreu por causa disso. Exato. Perseguido. Por quê? Porque ele falou que, na verdade, tanto Deus como a sua criação também é infinito. Dentro daquela percepção, a criação é infinita. Mas não é que seja infinita. Quer dizer que, diante daquilo que a gente consegue alcançar, ela acaba sendo muito superior a qualquer tipo de entendimento. Sim. Vamos chegar até ali, beleza, chegou até ali. Aí você vê que a caminhada não acabou. É o começo de uma outra. Exatamente. E foi um dos que foram mortos por falar que Deus é infinito. E assim, para a gente ver como funcionam essas delimitações. Giordano Bruno tentou atravessar essas fronteiras que existem e sofreu a punição por causa disso. Agora, há uma possibilidade de enxergar além do horizonte do eu? Acredito que sim. Acredito que sabendo utilizar o conhecimento das coisas, sabendo utilizar os ângulos do qual nós vamos nos aproximar de um objeto do conhecimento, é a maneira que nós vamos tentar romper esse horizonte, iluminar mais o horizonte, dar descobrir novas regiões, e com isso novas regiões do conhecimento, novos mares, enfim. Para não ficar muito poético, vamos voltar ao texto aqui do Durango. Posto que cada um pensa ter encontrado o caminho para conhecer a verdadeira essência do mesmo. Porém, não está na possibilidade do intelecto humano trazer a prova demonstrativa sobre isso. Pois tudo que é conhecido por meio de prova demonstrativa não é objeto de discordância, nem de constatação, nem de negação, a não ser por um ignorante que use uma maneira de discordar denominada de contradição ao demonstrado, como as pessoas que contestam a esfericidade da Terra e o movimento circular da esfera celeste, outras coisas semelhantes. Tais temas não têm relação sobre o nosso assunto. Então, só para dar um pequeno resumo sobre isso que ele falou agora, na visão aristotélica se tem certos conhecimentos que são demonstráveis, ou seja, não existem constatações a eles porque eles são explícitos, e todas as proposições que criam as bases para esses argumentos, eles são proposições extremamente precisas. E indo aqui para a parte 3 aqui desse livro, ele vai falar de 25 proposições que não existem refutações, segundo o método aristotélico, naquela época. Mas depois é descoberto que existe sim. Mas na mentalidade aristotélica existiam proposições que são como... no caso, são como crenças que servem como um pressuposto para trabalhar uma tese. Assim, eu preciso ter alguma crença antes de falar qualquer coisa científica. Sim, a proposição ele é uma série de fatores analíticos. É como uma fórmula matemática escrita numa linguagem como o português, o latim, o grego. É você traduzir uma linguagem matemática para a linguagem falada. Por exemplo, eu não vou falar aqui porque o nosso horário está acabando, mas uma proposição segundo Wittgenstein, por exemplo, que é um filósofo da linguagem, ele era um filósofo extremamente analítico. Era quase um matemático. Ele dizia que a linguagem ela tem as suas barreiras, mas o mais alto da linguagem é a linguagem lógica, que são proposições lógicas que podiam ser traduzidas como fórmulas matemáticas e, por exemplo, a gente pode pegar várias fórmulas... O Sol é maior que a Terra. O Sol é maior que a Terra. É uma proposição. O que fundamenta essa proposição? São fórmulas lógicas
matemáticas, ou seja, método científico. E não somente a observação cálculos, empírica. Cálculos, proposições que formam e elas podem ser traduzidas para fórmulas matemáticas. Proposições, eles são argumentos lógicos que funcionam, pode ser dentro da lógica aristotélica, que é um certo tipo de lógica, e elas não se contradizem umas com as outras. Então não pode existir uma frase de uma proposição em que há uma fala, vírgula, e seguido da proposição há uma contradição a essa primeira frase. Toda proposição tem que estar em concordância para ser uma proposição. Tem que ser provada através de um cálculo. É um pensamento analítico e um pensamento lógico. Então, o Wittgenstein vai trabalhar a lógica matemática para falar sobre qual é o limite da linguagem, o que é a linguagem. Ele vai falar que a linguagem mais pura possível é a linguagem lógica. Mas, voltando aqui, a gente vai voltar para a Idade Média. O que ele está falando aqui são proposições aristotélicas que fundamentam conhecimentos que não podem ser refutáveis, porque são proposições muito bem fundadas. Por exemplo, a esfericidade da Terra, que foi calculada desde os gregos. Ou seja, se usa matemática, se usa vários tipos de métodos para criar uma proposição que fundamente que a Terra é esférica. Mas continuando o texto, as questões nas quais reina confusão sobre elas são muitas nos assuntos metafísicos, poucas nos assuntos da física e nenhuma nos assuntos matemáticos. Aí o que a gente falou. Quanto mais a linguagem se traduz em uma proposição lógica, menos existem argumentos contrários. Quanto mais a realidade se condensa, né, em números. Ficou entre gregos e árabes. Os árabes. Entre gregos e árabes. Os árabes, eles trabalham com o neoplatonismo e Aristóteles, só que eles, como grandes matemáticos, eles pegam essas teorias aristotélicas e criam uma base matemática em cima do pensamento aristotélico que transforma Aristóteles num filósofo mais lógico do que Aristóteles foi realmente na Grécia no século IV, antes da Era Comum. Então, os árabes foram grandes estudiosos lógicos. Então, eles ensinariam Aristóteles usando Aristóteles. Isso. Mas transformando Aristóteles numa figura mais lógica, mais matemática do que o próprio Aristóteles foi. Já tem aí um transcendental, né? Porque, tipo assim, se Aristóteles ele não tinha, né, conhecimento de que aquilo que ele estava elaborando servia para padrões aí que ele ainda não conhecia, então já não era um pensamento que era propriamente dele, mas algo de fora, se manifestando através dele. É Cílio Alexandre, né? Que antecede ele. O quê? É Cílio Alexandre que antecede ele, Aristóteles. Não, eu falo assim, o conceito que ele criou, né, esses conceitos, eles foram pegos pelos árabes e transformados em uma ciência ainda mais refinada. Mais que nem o próprio Aristóteles tinha. Gregos e árabes. Entre gregos e árabes. Sim. E a própria filosofia grega também conseguiu pegar Aristóteles e elevar ele para fora daquilo. Com certeza. Então, colocando a coisa assim para torar, a origem dos árabes seria Esaú, não é? Não. Árabes é Ismael. Ismael, isso. Ismael, tá correto. Então, só tirando essa questão, eu achava que se fosse Esaú, como é uma questão que falam sobre que Esaú era muito, muito mais desenvolvido relacionado aos contextos de Torá, assim. Não sei se Ismael também tem essa... É que no caso, Ismael ele é mais desenvolvido do que Esaú, porque ele é anterior. Então, ele é mais recente como religião, mas como cultura, como povo, ele vem desde Ismael, desde Abraão, né? Então, eles têm uma cultura espiritualista muito mais refinada. Aí depois é que vai vir a religião, né? O muçulmano, depois de Edom, mas como identidade, como povo, não. Na verdade, o Islã é religião que não tem muito a ver com o povo árabe em si. Entendeu? Ele pega um pouco ali daquela mitologia árabe, junta com um pouco de cristianismo, entendeu? Ele cria uma religião dominadora, mas a cultura,
O árabe mesmo ele é muito mais rico do que isso. É muito mais filosófico, né, na verdade. Sim, o Médio Oriente, a região do Levante, da Arábia. Está mais próximo do pensamento abraâmico. Né? Sim. Agora ele fala, reina muita confusão nos assuntos metafísicos. Aí entra a suposição, entra a crença. Aí, continuando. Alexandre de Afrodísias, que é um comentador de Aristóteles. Que antecede ele. Não, o que antecede O assunto do tema. Que pega o tom de Aristóteles e cria outro. Sim. E na verdade, Alexandre, ele cria muitos conceitos da escola peripatética, que é a escola aristotélica, e ele fala mais do que Aristóteles falou. Ou seja, ele daí já começa a trabalhar com a teoria aristotélica. Disse que são 3 as causas de discordância sobre determinado assunto. Primeira, o apego pelo poder e a rivalidade que impedem o ser humano de ver a verdade como ela é. Segunda, a sutilidade da coisa percebida em si, sua profundidade e dificuldade de compreensão. Terceira, a ignorância da pessoa e sua incapacidade de perceber o que é possível perceber. Assim disse Alexandre. Na nossa época, existe uma 4ª causa que ele não mencionou. Assim disse Alexandre. Ponto. Aí o Rambam está dizendo, na nossa época existe uma 4ª causa que ele não mencionou, pois não existia entre eles, ou seja, entre os gregos, o hábito e a educação, pois a pessoa possui um apego natural a uma tendência ao que está habituada, a tal ponto que tu vês as pessoas do deserto, privadas do prazer e se alimentando miseravelmente, mas têm repugnância das cidades e são insensíveis às boas condições que não estão acostumadas, como habitar em palácios, vestir roupas de seda, nem de se deliciar no banho, nos olhos e dos perfumes. Então, em outra fonte de prazer. Isso é Maimônides. Isso é Maimônides. É o que o Rambam está falando. Isso é Maimônides. Sim. E o mesmo acontece à pessoa que se apega às ideias dos quais está habituado e educado. Ele as defenderá e se sentirá estranho com relação a ideias diferentes e as repugnará. Então, aqui o Rambam, ele fala de uma 4ª ideia, que a pessoa ela se prende tanto ao que ela foi educada, que ela vê um outro tipo de vivência, um outro tipo de experiência como negativo. No caso do banheiros, por exemplo, que está tomando tudo junto. Sim. É um exemplo dela. O que ele fala que não existia na época de Alexandre de Afrodísias, que já é época mais grega, que os gregos tinham uma, vamos dizer assim, vamos generalizar um pouco, uma mente mais aberta em relação ao mundo. Não somente, né? Por isso também o ser humano é cego em perceber a verdade, inclinando-se àquilo com o qual está habituado. Como acontece ao povo simples em relação à questão da corporeidade de Deus e vários assuntos metafísicos, conforme explicaremos. Pois foram habituados e educados que os livros que veneram e nos quais acreditam devem ser entendidos em seu sentido literal, que indica a corporeidade de Deus. Imaginações ausentes de qualquer verdade, pois foram escritos por meio de alegorias e enigmas. Isso aconteceu por causa das razões que mencionarei. Não penses que o que dissemos sobre os limites da inteligência humana, que possui um limite no qual cessa, são coisas ditas apenas de acordo com a Torá, pois isso foi dito pelos filósofos, que compreenderam isso perfeitamente, independente do secto ou opinião. E isto é algo tão correto que somente quem ignora as coisas que foram provadas demonstrativamente duvidará. Este capítulo foi introduzido para servir de preparação ao que virá em seguida. Então,
aí acaba o capítulo 31, que só para falar que demonstrativamente, que foram provadas demonstrativamente, é aquilo que eu mencionei, provadas demonstrativamente, quer dizer de acordo com as proposições. Reproduzível, mensurável e observável. Aí o próximo capítulo que a gente vai estudar, na próxima aula, o título é Assim como os sentidos se enfraquecem por meio do esforço extremo, assim também o intelecto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá bem? Que aula, hein?